إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله صدق الله العظيم. Meus irmãos e companheiros, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos o Coran como nossa guia e concedeu a Nabi sallallahu alaihi wasallam para vir explicar este mesmo Coran para nós. Nós iremos encontrar, meus irmãos, no Coran que Allah subhanahu wa ta'ala, quando tornou o salat obrigatório, Allah subhanahu wa ta'ala não explicou no Coran quantos rakats tem que ser feito. 4 rakat zuhur, 2 rakat fajr, 4 rakats, zuhur 12 rakat. Allah subhanahu wa ta'ala não explicou isso no Coran. Allah no Coran somente disse que estabelece a oração, tornou o salat obrigatório. Onde é que nós encontramos a explicação dos rakats? No Sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam, nos ahadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Se nós formos a olhar também para o zakat, mesma coisa. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran deu a obrigatoriedade do zakat. Disse que zakat é obrigatório, mas Allah subhanahu wa ta'ala não esclareceu no Coran quanto obrigatório é o zakat. Onde é que nós vamos encontrar isso? No hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas hoje, meus irmãos, o nosso tópico é sobre algo que Allah subhanahu wa ta'ala próprio no Coran explicou. Falou dessa mesma coisa e explicou sobre essa mesma coisa dentro do Coran. Dentro do Coran. O nosso tópico, meus irmãos, para hoje, nós iremos falar acerca da herança. Acerca da herança. Allah subhanahu wa ta'ala próprio no Coran explica a herança. Um ruku completo. Yusikumullahu fi auladikum. Os hufazes conhecem bem este ruku. Allah subhanahu wa ta'ala explica a herança dentro do Coran. Quanto cada um tem que receber, quanto cada outro tem que receber. E meus irmãos, quando a pessoa perde a vida, o que acontece? Os herdeiros querem começar a dividir a herança. Não. Existe uma sequência de coisas. Quando a pessoa perde a vida, meus irmãos, a primeira coisa que deve ser feita com os bens da pessoa que perdeu a vida é, primeiro, pagar as despesas do funeral da mortalha. Hoje o que acontece? A pessoa perdeu a vida, todo mundo já está em casa dele, está a ir comer lá, está a ir usar coisas dele. Aquilo já não é dele. Aquilo já são dos herdeiros. Mas primeiro tem que ser usado para pagar as despesas da mortalha e do enterro. Depois, o segundo passo qual é? Ver se o falecido deixou alguma dívida ou não. Pagar a dívida do falecido com os bens dele. Depois de pagar a dívida, restar bens ainda dele, tem que se ver se ele deixou algum testamento. E se esse testamento está correto perante o Sharia. Então, se o testamento está lá, está correto, então deve-se usar os bens dele, 1/3 dos bens do falecido,
para cumprir com seu testamento. E os 2/3 que restarem dos bens é que serão divididos para os herdeiros. É que serão divididos para os herdeiros. E Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, já explicou no Corão quem são herdeiros e qual é a percentagem ou parte de cada um. Só para contar uma história das senhoras daquele tempo, vem dito que havia uma senhora que se encontrava a amassar a massa para fazer pão, roti. De repente ela ouviu informação que o seu marido faleceu. Naquele momento ela tirou as mãos da massa. Ela disse que essa massa já não me pertence somente. Tenho parceiros nesta mesma massa. Uma outra senhora, veio uma história acerca de uma outra senhora. Ela estava com a lanterna acesa. No momento que ela recebeu a informação do falecimento do seu marido, naquele mesmo momento ela apagou aquela lanterna. E ela disse que essa lanterna não pertence só a mim agora. Pertence aos herdeiros todos. Era esta a preocupação que eles tinham. E hoje em dia, qual é a preocupação que nós temos? Quando alguém perde a vida, queremos logo ir em casa dele e começar a comer lá. Então, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala explicou no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala trouxe justiça no Corão. Qual é a parte de cada um? Alguém pode se perguntar, mas por que Allah subhanahu wa ta'ala não deixou essa responsabilidade para nós? Isto é, bens são meus. Eu decidir a quem eu quero dar, quanto eu quero dar. Bens são meus. Por que Allah subhanahu wa ta'ala não deixou essa responsabilidade para mim? Bens são meus. Eu vou escolher esse filho eu quero dar, vou dar esse filho. Esse filho eu não quero dar, não vou dar. Esse filho eu quero dar, eu vou dar todos os bens para ele. Esse não vou dar nada. Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, não deixou isso para nós. Por quê? Porque nós iríamos criar injustiça dentro dos herdeiros. Nós iríamos pensar que não, esse meu filho Ahmad é muito bom para mim. Esse outro meu filho Bakr não é bom, então eu não vou lhe dar nada, vou dar tudo ao Ahmad. Então Allah subhanahu wa ta'ala próprio no Corão diz: Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Vossos pais, vossos filhos, vocês não sabem qual deles beneficia mais a vós. Qual deles é mais benéfico, mais proximidade? Como você não sabe. Você pode pensar que ele enquanto é outro. Você pode pensar que o seu filho Zayd é mais benéfico para si, enquanto que o Ammar é que é mais benéfico. Então é por isso que esta ação, meus irmãos, da divisão da herança, Allah subhanahu wa ta'ala deixou para ele mesmo. E ele próprio colocou no Corão toda a divisão. E neste assunto de divisão da herança, meus irmãos, também não há divergência de opiniões. Não há divergência de opiniões. Allah subhanahu wa ta'ala colocou no Corão. Um dos grandes problemas, meus irmãos, que nós temos é de que quando a pessoa perde a vida, nós demoramos muito para dividir a herança da pessoa. Passa anos sem dividir a herança da pessoa. E isso cria rancor. E isso cria inimizade entre os familiares. Um outro grande problema que estamos enfrentando na nossa sociedade, meus irmãos, está a estragar com as famílias. Está a criar inimizade entre irmão com irmão, irmão com irmã, irmão com mãe, filho com pai. Qual é que é, meus irmãos? É a injustiça na divisão da herança. Hoje nós estamos a deixar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decidiu no Corão, no que tem a ver com a divisão da herança, nós estamos a querer dividir de acordo com as nossas cabeças, de acordo com as nossas mentes. Isso está a criar divergência na família. Isso está a criar problemas na família. Irmãos estão-se a deixar de falar. Irmãos estão-se a deixar de falar. Por quê? Aquele pai deu uma cabeçada na herança.
Aquele meu irmão me deu cabeçada, levou tudo para ele, não me deu nada. Este é o grande problema, meus irmãos, que nós estamos a enfrentar dentro da nossa sociedade. E, meus irmãos, aquela pessoa que dá cabeçada ao outro, aquela pessoa que leva a parte do outro, eu costumo dizer, sempre que há conversas sobre a herança, eu costumo dizer que herança, a sua parte na herança é algo automático. Automático. De que forma? Se algum teu ente querido perdeu a vida, então a sua parte da herança automaticamente já está na sua parte. Já está na sua parte. Então aquela pessoa que não dá direito do outro na herança, está a criar uma grande injustiça. Está a criar uma grande injustiça. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, depois de ter explicado sobre a herança, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Tilka hududullah. Tilka hududullah. Estes são os limites de Allah. Essas são as decisões de Allah. Depois Allah ainda diz: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Que aquela pessoa que seguir, então ele vai ter Jannat. Qual Jannat? Aquele Jannat que por baixo dos seus pés vai estar a correr rios. E ele vai ficar lá para sempre. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. E essa é uma grande conquista. Mas para aquelas pessoas que não cumprem com a divisão da herança que Allah subhanahu wa ta'ala deixou no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. Aquela pessoa que não obedece a Allah e seu mensageiro, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, e não cumpre com os limites que Allah subhanahu wa ta'ala decretou no Corão, então para ele, يُدْخِلْهُ نَارًا, ele vai entrar no fogo. O lugar dele qual será, meus irmãos? Será o fogo. خَالِدًا فِيهَا, para sempre. E Allah ainda diz: وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. E este é um castigo humilhante. Então, meus irmãos, aquelas pessoas que levam os direitos dos outros, o que tem a ver com a herança, este é o primeiro grande prejuízo. Um outro grande prejuízo, meus irmãos, para aquela pessoa que tira o direito do outro da herança, ele está a criar corte de laços familiares. E Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, através de Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: La yadkhulul jannata qati'. Aquela pessoa que cria corte de laços familiares, ele não vai entrar no Jannah. E você, dividindo a herança de forma errada, dando cabeçada ao outro, levando tudo para si, ou levando a maior parte para si, porque você tem ganância desses mesmos bens, porque você quer aumentar os seus bens, então está a tornar Jannat proibido para si. Está a tornar o Jannat proibido para si, porque você está a cortar laços familiares. Automaticamente que ele vai ficar zangado consigo. Este seu irmão, esta sua irmã vai ficar zangado consigo, vai deixar de falar consigo. E quem foi o causador disso? Foi você. Um outro prejuízo, meus irmãos, para aquela pessoa que cria injustiça na divisão dos bens, é, certa vez Nabi sallallahu alaihi wa sallam estava a conversar com os sahabas. Ele perguntou aos sahabas, este hadith foi narrado por Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu: aqui no mundo, por que a gente faz injustiça com os outros no que tem a ver com a herança? Queremos aumentar mais nossos bens, certo? Você dá cabeçada a outro, cria injustiça na divisão da herança. Isto é para o quê? Para você juntar mais, ter mais dinheiro. Então Nabi sallallahu alaihi wa sallam certa vez perguntou aos sahabas: olha, digam-me lá, quem é o maior muflis? Pobre. Os sahabas disseram: pobre é aquele que não tem dirham, não tem dinar, não tem dinheiro. Nós também aqui é o mesmo assunto, né?
Pobre é quem? Pobre é aquele que não tem dinheiro, não tem nada, esse é pobre. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que não, esse não é pobre. Pobre é aquela pessoa que aqui no mundo ele fez muitas boas ações, mashallah, 5 salat no masjid, mashallah, muitos nawafil, mashallah, zakat, sadaqah, hajj, umrah, muita boa ação. Chegou no dia do Qiyamah carregado de malas de boas ações, cheio. Mas ao mesmo tempo, aqui no mundo, bateu uma pessoa, insultou outra pessoa, levou bens de outra pessoa de forma injusta. Então Allah subhanahu wa ta'ala é justo. Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer: você levou bens daquele homem injustamente. Vem, aqui no mundo, quando você paga a dívida, paga com dinheiro. Lá no Akhirat já não vai haver dinheiro. Vai haver o quê? Ações. Ações. Você insultou a ele, você bateu a ele injustamente, você levou bens desse injustamente, paga. Paga com o quê? Com suas ações. Vai dando suas ações, vai dando suas ações, vai dando suas boas ações para outra pessoa. Quando essas mesmas boas ações terminar, já não tem mais boas ações, como vai pagar? O Sallallahu Alaihi Wasallam disse: não para por aí. As más ações das pessoas vão entrar na sua conta. As más ações das pessoas vão entrar na sua conta até o ponto que você vai ser levado para o Jahannam. O Sallallahu Alaihi Wasallam disse que é esse que é o maior pobre. Fez muitas boas ações, mas lá no mundo levou bens das pessoas injustamente. Estava a dividir a herança, deu cabeçada a seus irmãos, deu cabeçada a sua mãe e seu pai, para ele poder ter mais. Então esse, meus irmãos, é um outro prejuízo para aquela pessoa que comete injustiça. Um outro prejuízo, meus irmãos, muitas das vezes na divisão da herança, tem pessoas, crianças que ainda não atingiram a puberdade, têm direito na herança. Você diz: é criança, se não precisa, eu vou levar a parte deles. Eles são órfãos, perdeu o pai. Deixa lá, ele não precisa, eu vou levar tudo. Você também está criando uma injustiça nesses mesmos órfãos. E Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, disse que Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Que aquelas pessoas que comem os bens dos órfãos de uma forma injusta, é como se eles estivessem a colocar nos seus estômagos fogo. Colocar nos seus estômagos fogo. São crianças, deixa lá, não precisa. Não. Os bens das crianças também devem ser separados. Devem ser entregues a alguém para poder cuidar daqueles mesmos bens, para que quando ela atingir a puberdade, atingir aquela idade que ele já consegue perceber o valor daqueles mesmos bens, ser entregue a eles. Então, este também é mais um outro prejuízo para aquela pessoa que cria injustiça na divisão dos bens. Meus irmãos, os prejuízos são vários. O tempo já não nos permite. Os prejuízos são vários. Então é por isso que logo que alguém perde a vida, a primeira coisa que deve-se fazer é cumprir com aquilo que é mandamentos de Sharia. Pagar o kafan dafan, pagar as dívidas, se ele deixou o testamento, cumprir com o testamento e dividir a herança. Para não criar mágoa dentro do coração. Não criar divisão na família. Não criar inimizade dentro da família. Um outro assunto, meus irmãos, que eu gostaria aqui de tocar, falando mesmo da herança, é de que nós temos ouvido muitas pessoas, os não muçulmanos, infelizmente também alguns muçulmanos, que dizem que Islã, a divisão da herança no Islã é injusta. É injusta. Por quê? A divisão é injusta no que tem a ver com as mulheres. No que tem a ver com as mulheres.
Meus irmãos, é possível Allah, como eu disse no princípio, Allah subhanahu wa ta'ala é que criou, Allah subhanahu wa ta'ala é que decidiu as partes dentro do Corão. É possível Allah subhanahu wa ta'ala criar injustiça? É possível? Não. Infelizmente hoje nós ouvimos alguns muçulmanos também a dizer isso. Alguns muçulmanos também a dizer isso, que não. Eu não quero dividir herança de forma islâmica porque no Islã há injustiça para as mulheres. Será que há injustiça mesmo? Ou é a nossa compreensão que não está boa? Ou é a nossa compreensão que não está boa? Meus irmãos, vamos entender. Esse é um aspecto muito importante. Vamos entender. No que tem a ver com a divisão da herança, meus irmãos, é seguida de acordo com 3 passos. Primeiro, a divisão da herança, a porção da herança tem a ver com a proximidade do herdeiro com o falecido. Quão mais próximo você estiver do falecido, a sua porção será maior. Quão mais próximo a pessoa estiver do falecido, no que tem a ver com a familiaridade, a sua porção também será maior. Não tem nada a ver com gênero. Não tem nada a ver com gênero, ser homem, ser mulher. Não tem nada a ver. Quão mais próximo a pessoa estiver do falecido, a porção dele também será maior. Segundo, a responsabilidade. A responsabilidade também leva-se em consideração. De que aspecto? Vejamos, meus irmãos. Vamos levar um exemplo. Alguém perde a vida, deixou para trás filho, filha, mulher. Está certo? Filho, filha, mulher. A divisão da herança, Allah subhanahu wa ta'ala já diz no Corão, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, que o homem leva duplo da mulher. Nesse caso, ele deixou um filho e uma filha. Então, o rapaz vai levar duplo da menina. Duplo da menina. Entende? Agora vejamos a responsabilidade desse mesmo rapaz e a responsabilidade dessa mesma menina. Qual é a responsabilidade que o homem tem? Ele é responsável pela sua esposa, ele é responsável pelos seus filhos, ele é responsável pela sua mãe, que ficou viúva, ele é responsável. E se a sua irmã for solteira, ele é responsável por ela. Ele é responsável por ela. Se ela não for solteira, for casada, quem é responsável dela? É o seu marido. Estamos a entender? O homem, ele é responsável pela sua mãe. Ele é responsável pela sua esposa. Ele é responsável pelos seus filhos. E se a sua irmã for solteira, ele é responsável por ela. Então, a herança que ele ganha, ele tem que usar para poder acabar com a responsabilidade de todas essas pessoas. A herança que ele ganha, para poder usar para essas todas as pessoas. Agora, a filha, a herança que ela ganha é somente dela. Sharia não obriga a ela a usar aquela mesma herança para nada. Aquele dinheiro é dela. Ela faz o que ela bem entender com aquele dinheiro. Sharia não diz que não, você tem que tirar desse dinheiro para sustentar a sua casa. Não, ela é livre. Aquele dinheiro é para caprichos dela. É esta parte que nós não entendemos. Os que não são muçulmanos dizem que não, tem que ser igual. Porque eles não sabem que a responsabilidade dela está sobre o irmão. A responsabilidade dela está sobre o marido, se ela for casada. É por isso que eles dizem, não, tem que ser metade e metade. Mas Islã amostra o direito da mulher. Diz que não. Ela, quem é responsável dela é o irmão, se ela for solteira. Se for casada é o seu marido.
Então, a parte que ela recebe é dela. Agora podemos ver aqui, meus irmãos, quem é que recebeu mais? É o homem ou é a mulher? A porção que o homem recebeu tem que custear todas as despesas de todas as pessoas. E a parte que a mulher recebeu é somente para ela. Agora a pergunta que fica ali: será que o Islã foi injusto com as mulheres? Ou o Islã deu mais preferência às mulheres? A pergunta que aí fica: será que o Islã foi injusto com as mulheres? Ou deu ainda mais preferência às mulheres? Meus irmãos, existem somente 4 casos, 4 situações onde a mulher recebe menos do que o homem. 4 situações. E existem mais do que 10 situações onde a mulher recebe a mesma quantidade do que o homem. E existem mais do que 10 situações onde a mulher recebe mais do que o homem na divisão da herança perante o Sharia. E existem situações onde o homem não recebe nada, a mulher recebe tudo. Repito, existem somente 4 situações na divisão da herança onde a mulher recebe metade do que o homem recebe mais do que ela. 4 situações somente. Mas existem mais situações onde ela recebe igual ao do homem. Existem mais situações onde ela recebe mais do que o homem. E só por causa dessas 4 situações é que nós estamos a olhar e dizer que Sharia foi injusto com ela. Será que faz noção isto? Então, meus irmãos, Sharia não foi injusto para com as mulheres. A divisão da herança não foi injusta para com as mulheres. Foi justa. Sharia deu mais preferência a elas. Aquele dinheiro é para ela. Da mesma forma como a mãe. A mãe, quem é responsável dela é o filho. O filho que é responsável dela. Aquele dinheiro que ela ganha da herança é somente para ela. Ela faz o que ela bem entender com aquele dinheiro. Então é por isso, meus irmãos, este pensamento que a gente tem de que Sharia foi injusta com as mulheres na divisão da herança é completamente errado. E quando nós ouvimos também com as pessoas lá fora, os que não são muçulmanos, a dizer que não, Sharia foi injusto, o Islã foi injusto, não foi injusto. É por isso que nós achamos importante dar esta explicação, para que nós possamos conseguir responder às pessoas lá fora. Um outro aspecto, meus irmãos, só para terminar, o tempo já terminou, este é um tópico muito longo. Dentro da nossa sociedade existem certas coisas que a gente faz que vai contra a divisão da herança no Sharia. Que vai contra. Quais são? Vamos somente relatar algumas aqui. Primeiro, existe uma prática nas nossas famílias onde vem que quando a filha casa, os pais dão para ela presente de casamento. E dizem para ela que, olha, teu bag está aqui. Tua parte da herança está aqui. Você já não tem mais direito da herança. Completamente errado. Um princípio: não se divide herança enquanto a pessoa está ainda em vida. Não se divide a herança da pessoa enquanto ela está ainda em vida. Não se divide. Então não tem como o pai dizer para a filha que você está a casar, está aqui presente para você, tua parte da herança já foi dada. Não existe. Se assim o fizermos, estamos a ser injusta para com ela. A herança é dividida depois da morte da pessoa, não antes. Esta é a primeira coisa errada que nós temos cometido na nossa sociedade. Segunda coisa errada, meus irmãos, que nós temos cometido na nossa sociedade acontece muito, mãe tem joias, né? Tem joias. Então ela diz, no dia que eu morrer, essas joias é para minha filha. Também é errado. Também é errado. No dia que ela perde a vida, todas aquelas joias vão para a herança e dividido para os herdeiros. Se você quer dar alguma coisa para sua filha, dá em vida. Dá em vida. Mas não cria injustiça na divisão ou
nas ofertas também. Também um outro tópico que nós iremos falar nas próximas oportunidades. Oferta para os filhos. Então não tem como você dizer, não, eu quando morrer essas joias é para minha filha. Completamente errado. Todas essas joias que você deixou, vai na divisão da herança. Uma outra coisa também errada que a gente faz é, muitas das vezes nós temos loja e temos um filho que está a trabalhar conosco na loja. Então a gente diz, no dia que eu morrer, essa loja fica para esse meu filho. Também é errado. Também é errado. Você não tem como dizer isso em vida, que quando eu morrer, essa loja é para esse meu filho, porque ele trabalhou comigo. Não. Aquela loja também vai na divisão da herança. O que você pode fazer é dar um salário para esse seu filho. Está a trabalhar consigo? Dá um salário para ele. Acabou. Dá um salário para ele. Uma outra coisa também, meus irmãos, é quando a pessoa está em vida, muitas das vezes acontece, o filho faz uma coisa errada. O pai logo diz, você não tem mais direito na minha herança. Privar os filhos da herança, você não tem mais, quando eu morrer o que eu deixar, você não tem nada. Também é errado. Nós não temos como privar a ninguém da herança. Allah subhanahu wa ta'ala é que decretou quanto cada um vai receber. Acontece muitas das vezes, o filho cometeu uma coisa errada, não, você já não tem mais minha herança. Está fora. Também é completamente errado. Uma outra coisa também, meus irmãos, tem a ver com filhos adotivos. Filhos adotivos. Aquela pessoa que teve um filho adotivo, primeiro este filho adotivo deve levar o nome do seu pai. Muitas das vezes a gente dá o nosso próprio nome para esse mesmo filho adotivo, o que não é correto. O filho adotivo deve levar o nome da sua família. E esse mesmo filho adotivo não tem nenhuma percentagem na herança. Não tem nenhuma parte na herança dele. O que a pessoa pode fazer? Ok, esse é meu filho adotivo. Você pode deixar um testamento. Pode deixar no testamento que da minha herança tirem tanto para ele. Desde o momento que não passa 1/3 da herança. Então, filho adotivo não tem direito na herança. Não tem. E só para terminar, às vezes acontece também aquilo que nós em árabe chamamos waladu zina. O filho que veio a partir do adultério. O filho que veio a partir do adultério. Você cometeu adultério e dali surgiu uma criança. Mesmo que você casa com essa mulher, quer você casa com essa mulher ou não casa com essa mulher, este filho que foi feito a partir do zina, que você cometeu antes de casar com ela, este filho é considerado waladu zina e ele também não tem direito na sua herança. Na herança do pai, ele não tem direito. Waladu zina, aquele filho que nasce fora do casamento, não tem direito na herança do pai. Ela tem direito na linhagem da mãe. Ela não tem direito na herança do pai. Então essas são algumas coisas, meus irmãos. Como eu disse no princípio, o tópico é muito longo. Nós trouxemos somente algumas coisas, só para abrir a nossa visão, que a melhor divisão é a divisão que Allah subhanahu wa ta'ala colocou no Corão. E é essa mesma divisão onde há justiça. É nessa mesma divisão onde há justiça. É nessa mesma divisão onde há paz. É nessa mesma divisão onde há mais aconchego para os familiares. Então, é por isso, meus irmãos, sempre ou quando alguém perder a vida, então nós devemos nos preocupar em dividir a herança da pessoa. Aproximamos algum alim, expor para ele todas as situações. Muitas das vezes a gente esconde. Esse é um outro grande problema. Quando alguém perde a vida, você tenta esconder as coisas. Não quer dizer o que ele deixou por completo. Não. Aproxima o alim, aquele que você confia, que você tem mais proximidade com ele, um alim que possa dividir a herança da forma correta. Aproxima ele, senta com ele, abre tudo, que é para ele deixou isso, deixou esse familiar, para que o alim possa guiar assim para dividir a herança da forma correta. Caso contrário, meus irmãos, nós estaremos a estragar o nosso akhirat. Se nós não dividimos da forma correta, nós estaremos a estragar o nosso akhirat. Podemos fazer tantos salats quanto quiser, como eu expliquei aqui no hadith da Nabi sallallahu alaihi wasallam.
vamos chegar no dia do Qiyamah, vamos ter que pagar pela injustiça que nós cometemos, levando os bens dos herdeiros sem nenhum direito. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão de nós podermos entender, praticar e transmitir. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.